Já voltamos. Galera. Ei, Suzana, boa noite. Lu. Gente, caiu, mas estava travando antes porque pra mim tava tudo normal e caiu do nada. Tá linda, obrigada. Quem fala Barbie? Que linda. Saudade, nega. Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá certinho? Tá estranho ter caído, pra mim não tava nem travando, tava tudo normal e caiu. Vou esperar o Juliano voltar. Dia. Boa noite. Oi. Caiu do nada, né? Tava tudo normal até então. Ó, hoje nós não vamos desistir, tá? Não, Caindo a gente aí, vai concluir isso aí. caindo aí, você conecta de novo. Eu fiquei na outra lá falando, eu não entendi nada. Eu fiquei falando lá e, e aí eu vi que Sério? você travou e eu continuei falando. Não sei se o pessoal estava ouvindo, eu não entendi nada. Bom, mas vamos lá. Eu parei naquele que eu estava falando sobre a questão das características, né, que a pessoa possui. Então, tem Uhum. pessoas que nasceram realmente para vender, né? Algumas pessoas falam assim, né? Mas por quê? Porque ela possui características, né? Ela tem um estilo de personalidade que faz com que ela tenha uma desenvoltura melhor, né? Nesse processo, Sim. nessa função de vendas, Uhum. né? Tem aquela outra expressão, essa aí vem de geladeira até para esquimó, né? Por que isso? Ela tem um poder de convencimento muito grande. Então, são características que ela possui que contribuem para esse processo, né? Tem pessoas que são mais acanhadas, tem aquelas pessoas que conseguem chegar, né? Criar uma empatia, tem pessoas que você olha assim, nossa, essa pessoa é muito bacana, extrovertida, né? Uma Sim. pessoa que ser extrovertido não tem a ver com essa questão de você, que tá sorrindo, que não tá, uma pessoa mais séria, né? Porque você Uhum. pode ser um bom vendedor sendo sério também, né? Não existe isso. É técnica, né? Mas mas a característica extrovertido é uma das características aí desse estilo de personalidade que é um bom vendedor, entendeu? Mas Sim. essa ferramenta, aí eu acho que foi no momento que travou, né? É Existe isso uma mesmo. ferramenta Existe uma ferramenta que ela é conhecida como DISC. Eu não sei se você conhece, já ouviu falar. Não. Essa ferramenta é uma das Vou até ferramentas anotar. mais poderosas utilizadas hoje aí na atualidade. É um teste psicológico, né? E ele tem com esse intuito, né, de proporcionar aí o entendimento das quatro personalidades, né, com base num estudo que eles fizeram, os Uhum. quatro estilos de personalidade que nós temos. E aí você consegue, através desse teste, ver qual que é predominante. Então nós Interessante. temos quatro estilos de personalidade, só que tem um que se destaca, entendeu? E aí a gente tem um que é predominante. Como é a ferramenta DISC, né? O D é de dominância, o I de influência, o S, né, em inglês, né, de estabilidade e o C de conformidade, né? Então tem pessoas que, né, puxam mais para esses traços aí, né? Tem pessoas que Uhum. são mais dominantes. Você conhece alguma pessoa dominante aí na sua Conhe vida? Conheço. É Tem algo pessoas que que é muito fácil de identificar, né? Pessoas desse estilo. isso aí, essas pessoas são visionárias, né? Sim. Elas buscam desafios, arriscam, né? Gostam de arriscar. É isso Toma, aí. toma conta do espaço, né? São pessoas que chegam no espaço e toma conta. Você quer ver uma outra característica dessa pessoa? Gosta de competir, né? É incrível. Sim. Gosta de uma competição com uma beleza. Se você for olhar, essa pessoa é praticante de esporte, gosta de jogar um videogame, ela gosta de competir. É o Mas que não gosta de estimula, né? estimula, mas não gosta de perder, não, tá? Gosta de ganhar.
Esse é o ponto. É interessante, né, pensar por esse lado. Eu acredito que cada perfil tem um estímulo diferente, né? Exato. O que que é interessante, né? Você imagina uma pessoa com esse estilo, né, de personalidade dominante trabalhando numa empresa, né, numa função que ela não vai conseguir utilizar todas as suas características, né? Sim. Ou, podemos dizer assim, ser quem ela é, né? Uhum. Então, o que que vai acontecer? Você acha que ela vai ficar satisfeita? Não vai, né? Então, ela não vai conseguir produzir, ela vai ficar Sim. depressiva, né? Imagina uma pessoa depressiva dentro da Uhum. empresa, é a pessoa não conseguir fazer aquilo que ela gosta de fazer, o que ela é, né? Exercer quem ela é. Exatamente. Então, assim, tem pessoas influentes, né, que é o I, né, influência. O I é o do vendedor, né? A pessoa, o I, que é o que tem o perfil do vendedor, ela é entusiasmada, otimista. Você conhece pessoas assim? Com Sim. certeza, né? Tem pessoas que é o tempo todo, né? Então, você tem só de você estar perto dessa pessoa, ela coloca a gente para cima, né? Isso, Alto isso. astral. E outra coisa, os Is, né, os que têm essa personalidade, gostam muito de ser o alvo das atenções, né? Quando tá nas festas aí, se bobear, vai lá para frente, né? Para cantar, né? É os Is, entendeu? Aham. Você imagina uma pessoa vendedora com essa característica, né? Então, a pessoa ela vai ter um entusiasmo para falar do seu produto, né? Eu acredito que a Raiz Food deve ter os vendedores, uma equipe de vendedores, né? Então, você Tem o imagina. influenciador, que é o cabeça, o CEO. Ah, é? É influenciador, é o Então, que incentiva todo mundo. pois é. Tá aí um desafio, né? Depois, se você quiser propor para ele fazer, né? Para conhecer o É, estilo dele. vamos ver se eu acertei Bom, na então, que aí identificação. vamos ver se ele é I mesmo, né? Se ele é I. É, vamos Mas se ver se eu não for, acertei. mas aquele negócio, né? Se não for, não significa que ele não é bom para a função, não é isso, né? E, sim, Talvez, sim. talvez ele é um C, aí o C sou eu. O que que é o C, né? É a minha característica. O C já é uma pessoa independente, objetiva. Ai, Então, o C tem essas características. Centrado, a Cláudia falou em Danilo. Você deve conhecer Danilo. Então, ele já é assim, gosta das coisas, C de correto, de uhum, certinho, né? É tudo nos mínimos detalhes, né? E o S, né, que é o de estabilidade, é uma pessoa mais calma, né? Humilde, é uma uhum. pessoa mais serena, é uma pessoa que tem autocontrole, né? Tem um autocontrole muito bom, entendeu? Esse é o S, busca muito segurança, né? Sim. O S, perdão, não gosta de perder a amizade, não gosta né, de brigas, de brigas, né? Então ele fica sempre Quer na manter o defensiva. controle, né? Sim. Isso, ele fica sempre na defensiva. Então, assim, essa ferramenta é incrível, né? E ela permite que a gente possa conhecer. E olha que incrível. Então, nós temos traços de característica, e isso Uhum. constitui a nossa identidade aqui no consultório, com as pessoas, quando as pessoas conhecem, elas ficam maravilhadas, né? Nossa, eu não sabia que eu era. Tem coisas que às vezes passa a aprender, né? Ah, eu não sabia que eu era assim, não, que eu tinha isso, né? É o que mais E aí, acontece. e aí passa a explorar, né? Por exemplo, essa questão que você falou foi bem bacana. Você falou assim, vou ver se eu acertei, né, contratar essa pessoa. Porque às vezes não no fato de você contratar, né, mas a pessoa que está procurando, às vezes ela está procurando um trabalho, está desesperada, né, está sem trabalhar e quer arrumar qualquer coisa. Aquele negócio assim, qualquer coisa que me chamar eu estou indo, né? Uhum. Mas aí vai e não dá certo. Por que que não dá certo? Porque, né, as características não é para aquele processo, Não encaixa, né? não encaixa, né? Então não significa Mas que ela não vai aprender a fazer, é a característica, sabe? uhum.
É aquela questão do incentivo também, né? O que a gente falou inicialmente. Porque acho que cada padrão tem um incentivo diferente, né? Então, talvez não Exato. seja o incentivo adequado para aquela pessoa, né? Nossa, perfeito essa colocação sua. Que é aquela questão também, né? Não estou falando que isso é um erro da pessoa, né? Mas as Uhum. empresas hoje, os gestores, fica a dica aí para vocês, né? As empresas que têm que aprender a utilizar o melhor do seu funcionário, né? Você imagina se as empresas tivessem essa visão, o quanto que as empresas estariam, né, Sim. literalmente voando, né? Porque estariam, de uma certa forma, explorando o melhor na pessoa, entendeu? Então, vamos supor que você faz essa ferramenta. Depois a gente pode até estudar, tá? De aplicar em Paris Food. Aí eu faço um precinho bacana. Mas vamos supor que Ah, você faz bacana. aí com um funcionário e você identifica, caramba, ele tem característica para estar numa função aqui que, né, ele vai decolar. E aí, olha, é certo, você pode colocar lá que ele vai dar certo, porque ele tem características para isso, entendeu? Então, Uhum. é uma questão também, né, para as empresas, né? Eu acho que falta um pouco, mas a psicologia hoje, né, ela tem entrado aí no ambiente de trabalho, né? Muitas empresas já têm inserido, né? Sim. Tá ganhando espaço, né? Porque Tá, acho que é tá importante essa ganhando. questão, né? Se você trata iguais, né? Mas tem essa diferença. Aí que entra a questão da equidade, né? Exato, muito bem. Então, esse é um tema do trabalho. Agora, o outro, né? Não tenho um bom relacionamento na família, né? Isso é algo também que tem tirado um pouco do sono das pessoas, né? Por que as coisas não estão dando certo no contexto familiar, né? E ele influencia todos, né, Maísa? Uhum. Né? Também no ambiente de trabalho, né? Acaba Sim, atrapalhando, né? Então, se a pessoa tem conflitos no seu âmbito familiar, ela passa a ter, né, uma série de dificuldades que vai atrapalhar ela no seu dia a dia. Então, às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né, com os pais, com os irmãos, né? Existem uhum, mágoas, né, que às vezes as pessoas não conseguem esquecer, dificuldade para perdoar, né? Talvez você já deve ter sim. presenciado isso, né, em alguma situação na vida, né? Não tem um bom diálogo entre os familiares, não é fácil conviver com pessoas, né? É, Ainda mais não mesmo. com funcionários, né, que são pessoas, né? Mas por quê? Por que não é fácil, né, conviver com pessoas? Porque as pessoas têm estilos de personalidade diferentes, só isso. E aí é o Sim, simples, né? Se a gente aprendesse a conhecer melhor as pessoas, já ouviu aquela expressão? Gostei da frase aí que você colocou, seja robusto. Que às vezes a pessoa olha, a pessoa é robusta, mas quando você vai ver um anjinho, né? É um coraçãozinho doce. realmente, realmente. Então, aí as pessoas falam assim, nossa, só tem cara de mal, de bravo, mas nossa, quando você conhece essa pessoa, você precisa de ver. Não, não julgar antes de conhecer, né? Porque às vezes você julga o certo comportamento, mas eu acho que cada pessoa tem a sua necessidade, tem seus motivos, né, para agir como age. Exato, exato. Comportamento, né? Para ter o certo Sim. comportamento, isso aí. Uhum. Então a pessoa ela é daquele jeito. E assim, tem aquelas pessoas que não se conhecem também, né? Elas têm Sim, o que a gente diz assim, um padrão de comportamento repetitivo, né? sim. Acaba sendo aquela cultura que os pais criou, não, eu sou assim, meu pai me criou assim, e aí elas não se conhecem, né? Por Viram. inteiro, né? Por 100%. É um Mas padrão, assim, né? é um padrão, mas isso é de repetição, né? Mas isso é importantíssimo. E aí, por exemplo, eu até comentei na live anterior, né? Ninguém nasce sabendo o que é um casamento, né? Quando a gente Uhum. casa, nós temos a oportunidade de iniciar um relacionamento e aí nós Uhum. vamos para aprender, né? Ninguém tem experiência nisso. Me prove o contrário, né? Se alguém falar aí não, que eu vou casar, eu vou ser feliz pro resto da vida, né? Mas, então, assim, o que que acontece? Todo dia é uma batalha, né? Uma vitória, né? Exatamente. Ou seja, você tem a oportunidade de conhecer uma pessoa, de conviver com uma pessoa, óbvio, né? Dividir, né, a alegria, a tristeza, né, no juramento, né? A gente não fala Uhum. juramento.
Mas ninguém sabe o que é ser um casamento se não experimentar, né? Então, mas por que as pessoas não evoluem? Por que as pessoas têm problema no relacionamento? Porque as pessoas não buscam conhecer-se, né? Conhecer a si mesmo e conhecer o outro, né? Sim. Olha o processo de identidade que eu estou falando. Né? A gente citou exemplos aí dentro do contexto do trabalho, né? Uhum. Mas isso ocorre também no relacionamento, entendeu? Olha, se eu for te contar as histórias que a gente, né, tem aqui no consultório, você vai rir a Imagina. noite toda, né? Então, a gente Imagina. eu trabalho muito com terapia de casal também, então a gente já teve situações de casais, eu já vi casais com 45 anos, né, terminarem um relacionamento, né, e aí a gente, né, chegava, mas por que não deu certo? Olha, e ela, assim, e ele, né, perdão, simplesmente virar, isso foi verídico, tá? Virar para a gente falar assim, olha, depois de 45 anos, né, porque ela fazia um bife mal passado, eu não gosto. Qualquer E aí a motivo é gente, motivo, né? exato, né? Então, assim, mas isso foi verídico, tá? Teve outras coisas também. Mas, ou seja, o que demorou 45 anos para ele falar que ele não gostava do bife, né? Mal passado, ele gostava bem passado. Mas isso são coisas que acontecem, entendeu? Então, a gente tem a oportunidade a cada dia de conhecer o outro, de entender melhor, conhecer as suas características, tentar aproveitar, né, o melhor do outro. Mas a gente acaba se limitando, né? A gente não vai muito por Sim, esse lado. Uma outra questão é também o pai, né? O pai e a mãe, né? Ninguém também faz curso para isso, né? Então não existe sim. essa questão. Quando que você vai aprender a ser pai? A partir do momento que você tiver Na você prática, já né? ouviu. Você já ouviu aquela questão, o segundo filho sempre é melhor que o primeiro, né? Você já tem uma noçãozinha, né? Mas ainda assim, tem mais coisas para aprender, né? Ainda assim a Tem pessoa não muita sabe de coisa. tudo. Exatamente. Por quê? Porque a personalidade é diferente. E já ouviu aquela questão também, o Sim, segundo filho é mais arteiro que o primeiro. Tem várias coisas aí. Mas é por quê? Porque a personalidade é completamente diferente, né? São dois, sim, né, sim. distintos, né? Mas, assim, é uma escola, né? Então, a cada dia você Uhum, vai aprender a ser pai e aprender a ser mãe, né? Mas você tem que buscar por isso, né? Mas como que eu vou ser um bom pai, uma boa mãe? A partir do momento que você entender todo esse processo, né? De também conhecer a sua identidade. Tem pessoas que, às vezes, não conhecem nem a sua identidade, como é que ela vai ser um bom pai, né? No sim. sentido, o que vai ensinar para o seu filho, né? Os valores, óbvio, né? As pessoas elas se concentram muito nisso, né? De ensinar os valores. Eu vejo, né, os pais se esforçando, isso é muito bacana. A gente se esforça a cada dia, né? E aí é isso mesmo, ensinar valores, disciplina. O que mais? Me ajuda aí, Maísa. O amor é É, importantíssimo. com certeza. E Mas o o exemplo, né? amor, o amor ele tá dentro dos valores, vamos botar assim, né, nesse conjunto aí. Uhum, Mas assim, vai um pouco além dessa questão. Tem a questão também, né, que acontece isso. Não sei se com certeza você já ouviu falar isso, mas os filhos eles buscam imitar aquilo que nós somos, né? sim. Então, por isso que nós temos esse dever, né, esse compromisso, né? E é uma cópia, né? Os filhos normalmente é a cópia da mãe e do pai, né? É a Então, base, né, para eles. é a base. É triste, né? Mas eu tenho que falar, é um pouco pesado isso, mas tem que falar, né? Então, assim, se o pai não vale nada, né? Como diz o outro, o filho também, entendeu? Então tem essa Sim. questão. Há grandes chances de seguir a influência, né? Isso Não, não aí. é definitivo, mas as Não, probabilidades não são é. maiores, né? Isso aí, não tem como, né? A gente não pode exatamente, cara, né, criar essa questão, não, seu pai desculpa, né, falar assim, mas seu pai é bandido, o filho também vai ser, não é isso. Mas há grande chance, assim, de seguir, né? É Uhum. porque, sabe por que isso? Aí vem um lado positivo, né? A gente tem que absorver isso. É porque o pai, para o filho, é o espelho, né? Sim. Então ele não busca, ele não repete os mesmos atos do pai porque ele acha bonito, porque ele acha bonito, né?
mas é porque o pai é um herói para ele, né? Você imagina uma criança ver o É a pai, referência, né? é referência, né? Então, assim, Uhum. um exemplo, o pai assaltou lá, o pai, né, roubou e o filho viu aquilo, né? Aí, quando criança, tá? Quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai, né? Então, para ele, aquilo, né? Ele ainda não conhece sobre a questão da ética e da moral, então, mas ele é o espelho. Sim. O pai é o É, espelho. eu acho que mesmo na vida adulta, né, se tratando como a gente é muito sociável, tem esse comportamento de imitar os outros, mesmo na Exato. vida adulta isso funciona, né? E acho que é Uhum. bom trazer isso para o ambiente de amizades também, né? Porque acaba sendo influências. Muito bom. Assim, a diferença é que na vida adulta a gente tem um filtro um pouquinho melhor, né? Sim. Então a gente consegue filtrar melhor as coisas. Ah, isso aí não concordo, não vou imitar, não. Agora, e Uhum. criança? Criança não É, tem esse filtro, é entendeu? mais influenciável, né? A criança, ela imita tudo, né? Então, ela não tem esse filtro, opa, isso aí não pode, isso aí pode, né? Então, esse filtro ainda Uhum. não está constituído, né? Mas, enfim, se você quer que as coisas deem certo, se você quer ser feliz, essa parte aí é uma parte que você precisa resolver, né? Então, se você tem algo que você precisa resolver no seu âmbito familiar, né? Conflitos, o perdão, nossa, que eu tive com uma paciente hoje, né? Eu tenho uma mágoa do meu pai, que meu pai é lá da infância e até hoje ela não conseguiu perdoar. Imagina como que é isso, a pessoa carregar essa falta, né, do perdão, porque isso só Uhum. prejudica ela, né? Então, quando você Sim. libera o perdão, eu tenho certeza que você tem essa essência com você, a liberação do perdão é uma energia, né? E é para a pessoa. Uhum. O perdão, Exatamente. ele beneficia o outro, né? Mas Mas principalmente aquele que está liberando, né? é algo interno, né? É interno, né? É incrível, né? É incrível. Uhum. Nós temos assim, eu não sei se você tem um hábito, tem um livro que é maravilhoso. Eu gosto muito que eu uso como referência, né? Que é a Bíblia, né? Tem muitos Ah, sim. ensinamentos lá. Não sei Eu se leio você. todos os dias. Ah, que bacana. Mas tem muitas histórias, e se a gente for pegar algumas histórias assim de perdão, então, né? Uma história que é marcante é o de Pedro, que negou 3 vezes Jesus. Sim. É bacana assim, né? Porque Jesus falou para ele, né? Pedro, você vai me negar 3 vezes. E aí ele falou assim: que isso, Jesus? Eu ando com você, né? E não acreditou naquilo. E quando deu aquele momento que os guardas chegaram para ele, lá, você não é aquele rapaz que andava com ele? Aí ele nega a primeira vez, né? Aí depois vem novamente, a segunda vez, a terceira vez. E aí ele caiu em prantos, né? Começou a chorar. Mas aí ele começou a pedir perdão. Ele ficou tão angustiado com aquele processo. E depois ele teve a oportunidade de encontrar com Jesus, né? Jesus ressuscitou e chegou para ele, né? E ele pediu perdão e ele falou, né? Você está perdoado. Mas era incrível, né? Que Jesus pregava sobre o perdão, né? Ele ensinava isso e ele liberou. Sim. Mas é bacana esse exemplo, porque a gente vê como que o perdão ele é libertador, né? É, e tem muitos exemplos, né, na Bíblia de perdão. Acho que Jesus é o maior exemplo, né, do perdão. Exatamente. Então, assim, é extremamente importante que você resolva isso para que as coisas comecem a dar certo. Vamos lá, o Sim. terceiro. Meus relacionamentos não duram, né? Tem um negócio que eu notei aqui que eu gosto muito, assim, as pessoas falam muito, né? Eu notei com base em coisas que a gente presencia no dia a dia aqui no consultório também, tá? Dos Uhum. pacientes. Então, às vezes as pessoas reclamam muito, né? Ah, eu tenho um dedo podre, já ouviu essa expressão? Já. Muita gente fala isso. Eu tenho um dedo podre, né? As escolhas que eu faço, escolho um namorado aí, cada um. Eu tive decepções nos últimos relacionamentos, né? Por isso não quero me envolver novamente. O que mais? Houve traição, é algo, né, bem complexo. A falta de intimidade às vezes ocorre no relacionamento, né? Falta de comunicação. Então, Sim. esses fatores, ele ou ela não consegue me compreender, esses fatores também atrapalham a vida da pessoa. Então, a pessoa ela tem dificuldade para produzir, para ter uma vida, né, plena, para ter uma vida estável, se ela não consegue resolver isso.
né? Sim. Não Por que que as flui, coisas né? não fluem? Então, por que que as coisas não dão certo? Por que que os relacionamentos não duram? Né? É possível explicar isso, né? Na verdade, é possível. Olha o que a gente falou sobre a questão da identidade. Já ouviu aquela expressão, né? Os opostos se atraem, né? Então, assim, Maísa, você é casada? Só Não, pra tô gente. solteira. Solteira. Tá Só não pergunta se eu namorando? tenho o dedo podre. Ah, tá. Não, Você vai me tudo bem. comprometer. Não, tudo bem. Mas assim, mas assim, deve estar aí, né? Deve ter alguém aí rondando aí, daqui um dia vai estar namorando, partindo para esse contexto. Mas enfim, normalmente os opostos se atraem, você já ouviu isso, né? Sim, sim. Ah, não, eu vou encontrar uma pessoa que vai ser minha alma gêmea. As pessoas falam isso, né? A alma gêmea você pode até encontrar, né? Agora com a mesma característica, personalidade, não. Assim, você pode encontrar. Mas será que vai dar certo? Duas Maísa, né, na figura masculina. Uhum. Duas características da Maísa junto. Então, às vezes, as pessoas acham que o relacionamento tem que ser assim, né, com pessoas que têm a mesma característica. Eu estou citando isso como exemplo, mas você imagina isso num contexto, no Sim. No trabalho dia a também, dia, né? né? Mas Então, nessa às vezes, questão, assim, do relacionamento, acho que pra amizade também cabe isso, né? Que às vezes a também, pessoa quer que, tipo, que a pessoa concorde em tudo, que seja igual, mas se você parar pra pensar, exato. não é algo que te agrega tanto, porque, assim, se a pessoa pensa tudo igual você, faz tudo igual você, você não tem o que aprender com ela. Exatamente, isso aí. Isso ocorre, né? Ocorre. Uhum. Acontece muito as pessoas se relacionarem com pessoas que têm as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, né? De Sim, uma certa forma, tem características parecidas, né? sim. Mas realmente a gente pode levar por esse fator, né? O que que a pessoa vai aprender, né? Vai absorver, É. né? Claro que você tem que ter pontos em comum, né? Gostar, às vezes, das mesmas coisas. Mas eu acho importante ter essa flexibilidade de ouvir uma opinião contrária, às vezes, de parar para ouvir e falar assim, poxa, é legal isso, de refletir, né? Porque às vezes a gente é tão resistente a ouvir algo que a gente não concorda que a gente acaba perdendo essa oportunidade de aprender, né? Exatamente, perfeito. Nossa, isso aí que você falou muito bom, muito boa colocação. Realmente, né? E você não sabe o que que é você aprender um com o outro, né? Essa Sim, troca, isso é maravilhoso. Eu tinha uma dificuldade que eu vou te falar aqui, você vai talvez, não sei se identificar ou identificar alguém que é assim. Eu tinha dificuldade de falar não. Eu não tinha, assim, né, muita facilidade de falar não, de sempre ajudar, de sempre, não, eu vou dar um jeito, eu vou ver, né? Então eu não uhum, consegui, não é que eu não conseguia falar não, isso é uma característica, tá? Então isso assim, tem pessoas que são assim, né, são os S's, né, e o C lá do DISC. Então essas pessoas, elas vão falar não, mas elas enrolam um pouco mais, não tem? Você sabe por quê? Elas têm um pouco de medo de magoar o outro, de perder a amizade, porque essas pessoas trabalham com aquela questão do se importam com o que a pessoa vai achar de mim, não sim. tem aquela questão Aprovação, assim, né? aprovação. Uhum. Então aí eu tinha essa dificuldade de falar não. Você sabe com quem que eu fui aprender isso? Com a minha esposa. Que Então assim, interessante. é incrível, né? Porque a minha esposa, a característica dela é o oposto do meu. Ela Ah, é sim. D, ela é impulsiva, ela é direta, ela é dominante, ela é tudo isso aí. Mas é característica dela. E a partir do momento que eu aprendi as minhas e aprendi a conhecê-la, Uhum. eu fui balanceando isso. E eu aprendi. Hoje eu tenho um pouco mais de facilidade, né? Consigo falar. Interessante. Porque talvez se você tivesse resistido ao processo, né, não concordar, bater de frente, você não teria aprendido, né? Então, exatamente. A gente teve muitos problemas no nosso casamento, né? Durante essa caminhada aí. Até aprender, Mas né, foi o processo até difícil. aprender, né? Mas exatamente foi aí que foi nessa identificação aí que você falou. Então aí a gente começou a trabalhar melhor. Não é o jeito dela, não adianta, né? Não é Sim. que não adianta, não é que adianta, não, risca essa palavra aí, né? Que não adianta.
mas é o jeito dela. Então eu tive que aprender a conhecê-la melhor, né? E melhor, que foi a palavra que eu falei lá no início da live, é aprender a usufruir do melhor dela. Então hoje eu absorvo do melhor dela e ela também do melhor de mim, né? Então a Muito gente tem bom que isso. aprender. Isso, imagina, é o que você falou, com amizade, né? Não só no casamento, no relacionamento, né? Mas uma amizade com os funcionários na empresa, né? Isso é incrível, é incrível. Essa ferramenta é bacana, tá? Bem bacana. É, Então, vamos e pro outro. Pode falar. que eu ia fazer uma pergunta, puxando um gancho, né, do assunto anterior. Qual a influência que essa questão familiar pode ter nos relacionamentos, né? Porque às vezes a pessoa tá seguindo um padrão ali e repetindo algo. A influência que a pessoa, sim, é verdade, porque o que acontece? Lembra lá do padrão de comportamento repetitivo, né? Sim, Então, a gente fala muito a questão de cultura, então as pessoas carregam aquela cultura. Vamos pegar um exemplo, então, em cima dessa pergunta sua, um exemplo que é muito bacana, assim, é o seguinte, eu não sei se a sua família, quando você era criança, assim, você tinha um hábito de comer na mesa, né, o sim. almoço, reunir a família. Então, assim, tem famílias que têm um hábito, né? Senta, não, todo mundo vai comer, senta na mesa, sentava todo mundo, né? Aí a gente vai agora para uma cultura que tem alguns que não tem isso, come no sofá, o marido come em pé andando, a mulher, né? Então, meio que vai se perdendo nisso, entende? Aí a gente procura, mas por que não dá certo? Por que não, né, não está funcionando? Aí, exatamente. Então, mas tem aqueles que têm essa cultura, e tem aqueles que têm a cultura, aprenderam assim, né, de não comer na mesa, né? Então, isso aí atrapalha realmente, né, em cima da pergunta, isso atrapalha o relacionamento, as pessoas carregam isso, né? São educações diferentes, né? Costumes Educa... diferentes. Isso aí. Aí quando dá 45 anos de casado, que vai acordar para a vida, o casal lá, no que eu contei. Ela fez, nossa, ela é completamente diferente. Viveu 45 anos junto e acordou, né? Ela é completamente diferente, né? Eu sabia que era diferente, né? Mas, enfim, é bacana. A gente às vezes recebe aqui casais com problemas parecidos desse tipo aí. E quando a gente vai trabalhando com eles, que eles vão aprendendo a se conhecer melhor, a sofrer melhor, é Flui, sucesso, né? né? Aí passa a viver o melhor do casamento, né? Da estrutura, da família, né? É muito bacana. Olha o outro tema aqui. Eu não consigo acertar as minhas, desse subtema, né? Eu não consigo acertar as minhas decisões. Eu tomo decisões precipitadas. Eu tenho medo de tomar decisão, né? Eu não consigo completar uma tarefa. Você já ouviu alguma? Você conhece alguém assim, né? Eu Conheço. não, eu não consigo finalizar ou começar uma dieta. Janaína. Olha aí, ó, né? Vocês Isso acontece trabalham. muito. Então, eu começo, mas não consigo terminar, né? Eu começo uma dieta, paro pela metade, já comecei, já larguei esse negócio. Eu não consigo ter foco e disciplina, né? Então, o que acontece? Isso é característica também. Por que uma Interessante. pessoa por que o perfil da pessoa, a personalidade. Então, tem Uhum. pessoas que têm esse comprometimento, tem pessoas que elas são disciplinadas. Já ouviu que negócio tem, né? Tem pessoas que são mais disciplinadas, né? E as outras pessoas não Janaína. são disciplinadas? Não, não é isso. Elas não têm muito essas características, né? E vai, Uhum. doutora Janaína, acho que Doutora é Janaína. nutricionista, né? Não é médica, é minha Ela amiga. é médica, perdão, perdão. Mas então, as pessoas não estão, é bacana até uma medicação, às vezes a pessoa começa, ela como médica, ela sabe disso. Aí, Janaína, Passa já fica de olho. um antibiótico, uma medicação, você tem que tomar essa medicação 20 dias, a pessoa começa 5 dias e para, né? Toma Isso. 5 dias e para. Realmente acontece muito isso. Acontece, então o que acontece? Isso é personalidade da pessoa, entendeu? Ela tem que trabalhar isso. Ela tem que, primeiro, né, conhecer-se, né? Uhum. Conhecer sua identidade, conhecer o seu perfil, os seus traços, né? Ver quais são os seus pontos fortes
e, consequentemente, entender quais são as suas limitações. Sim. Olha só, um exemplo, né? Eu tenho a minha personalidade, o meu estilo, que eu sou CS, né? Eu acredito que você vai fazer depois também o bônus, né? Aí você vai entender Com esse negócio de certeza. letra aí, né? Disque, CS. Eu sou CS. Aí o que que acontece? Eu sei que eu tenho essa questão de começar e terminar. Então, tudo que eu começo, eu Uhum. termino, né? Eu sou concentrado, eu sigo, né? Eu tenho foco, então eu consigo terminar. Então eu tenho características que me ajudam nisso, né? Mas brevemente, bem rápido, né? Deixa eu contar rapidinho aqui, nosso tempo está voando. Deixa eu só te É. contar aqui rapidinho. Eu já comecei, né, bem lá atrás, algumas faculdades e parei, e não terminei. Olha que interessante. Mas como que você, né, tem essa característica e você parou a faculdade, né? Mas naquele tempo eu não conhecia a minha identidade. Eu não conhecia meus traços, né? Eu não conhecia as minhas características. Aí hoje, quando eu conheço, então assim, aí eu parei. Hoje eu faço reflexões. Por que eu parei lá, né? Então Uhum. faltava essa conexão, esse alinhamento. Hoje não, hoje, né, se eu for te contar a quantidade de cursos que eu fiz aí nos últimos 5 anos, né, então tudo que eu começo eu termino, porque eu busquei alinhar isso comigo, de entender Sim. melhor, o mais importante, entender as limitações, Sim, porque, né, exatamente. Porque quando então você assim, entende isso, facilita, isso é. ajuda e muito quando você entende isso, você tem uma ideia do que pode te atrapalhar ou não, E entendendo as que suas ponto limitações. melhorar também, né? Quando você sabe seus limites, você sabe o que você precisa Exatamente. melhorar. Aonde você precisa melhorar, o que você pode fazer para ter eficiência. Isso Exatamente. aí, E é perfeito. interessante isso também, né? Porque às vezes você tem como tirar aquilo que te atrapalha. Porque eu acho que, tipo, uma pessoa que procrastina, por exemplo, vai tirar o celular de perto, entendeu? Então, acho que, assim, são coisas Exato. simples no dia a dia que você consegue mudar sabendo, quais são os limites, sabendo o que atrapalha. Isso aí. Então, assim, tá aí a explicação, né? Por que que as coisas não estão certas. É porque você ainda não teve esse alinhamento, né? Porque a pessoa ainda não conseguiu, né, entender as suas características, as suas limitações. Deixa eu falar uma coisa, eu gosto muito de falar quando eu estou com os pacientes aqui, Maísa, que eu falo da seguinte maneira. As pessoas falam muito, né, dessa questão de qualidades, defeitos, né? Defeitos. Acredito que talvez você já passou por alguma entrevista de emprego e o psicólogo perguntava, me fala duas características e dois defeitos. Já ouviu essa pergunta? Não, ainda Não? bem. Ah, não, Não. então que bom, né? Não precisa Não, fazer ao vivo também. não, tudo bem, não vou fazer não. Mas antigamente, vou falar assim, você vai achar que, nossa, esse menino tem quantos anos? Tem mais de 50 anos esse menino. Mas antigamente tinha essa prática, numa entrevista de emprego, o psicólogo me cita duas qualidades e dois defeitos. Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa que eu falo muito com os pacientes aqui, é o seguinte, eu acredito que talvez você nunca ouviu, nós não temos defeitos. Quando nós fomos, você conhece, né, você lê a Bíblia aí, quando Deus nos criou, né, você lembra lá no início, né, que ele fala assim, ele criou o homem à sua semelhança, lembra disso? Uhum. Isso significa o quê? Que ele nos criou seres perfeitos. Então, nós temos características, e não essa questão de qualidade, de defeito, né? E essas características, obviamente, né? Aquilo que nós somos, a nossa essência, que a gente às vezes é demais. Por exemplo, eu sou muito crítico, então tudo que é demais atrapalha, a gente sabe disso. Eu sou o C, né? Eu sou crítico. Mas eu aprendi a ser menos crítico, porque eu sou muito crítico. E eu sei que às vezes ser muito crítico me atrapalha. Então, às vezes, as pessoas não querem se relacionar comigo, né? Isso era antes, né? Hoje eu sou Sim. um novo eu. Mas hoje eu tenho essa compreensão, né? Por que acontecia isso, essas dificuldades.
porque eu exercia a minha característica demais, né? É bom ser crítico de vez em quando? É, mas tem que ser tudo dosado, né? Ponderado, Eu né? vou, Com certeza. ponderado. Eu vou ser crítica o tempo todo com o meu relacionamento, com a minha esposa, né? Ela não vai aguentar, né, o rock, né? Então tem que ser dosado, entende? E o último, para fechar, que eu estou vendo aqui que a hora está É, voando, tá não sei se está acabando. certo aí. Dificuldade de me expressar, dificuldade de aceitar certos comportamentos. Ego forte, já ouviu falar? Tem pessoas que têm ego forte Sim, mesmo, né? sim. Temperamento difícil. Uhum. Eu sou fã dessas pessoas que têm um ego forte. Temperamento difícil, medo, ansiedade, angústia, insônia. É, esse finalzinho aí, né? Medo, ansiedade, angústia, insônia, é um conjuntozinho aí de emoções, né? A angústia e a insônia são coisas que eu coloquei esses dois aí só para lembrar, para a gente falar, mas são dois fatores hoje que atrapalham em muito as pessoas, né? De dar certo na vida das pessoas terem uma qualidade de vida, né? De serem pessoas melhores, né? A angústia, né? Então você imagina a pessoa que tem essa dificuldade, a falta do perdão que a gente estava falando, e aquilo vai consumindo a pessoa por dentro, né? De uma Sim. certa forma, ela fica angustiada. Então, sentimentos, né, sensações fortes o tempo todo, aquele abafamento, aquela vontade de gritar, mas não pode, não tem aquela situação E às assim? vezes a pessoa não sabe o que é, né? E não sabe o que é, exatamente. E ela acha que está tudo bem, mas tem um negocinho lá que precisa resolver lá com os familiares, né, que não consegue perdoar de jeito nenhum. Uma coisa lá atrás mínima que vira uma bola de neve. Exatamente. A insônia são diversos fatores, né? Então, assim, a própria ansiedade é uma que influencia, né? Atrapalhar, Uhum. né? Traz a insônia para a pessoa, né? Então, a preocupação excessiva, maus hábitos, né? Isso tudo interfere, né, no bem-estar da pessoa, na vida da pessoa. Por que que as coisas não estão dando certo? Porque a pessoa ela precisa fazer um alinhamento de tudo isso, né? Não é Interessante. muita coisa, não, porque eu falando tudo, assim, essa palavra tudo, sabe? Mas é muita coisa, Tudo nossa. isso. Mas, assim, a pessoa precisa se alinhar, ela precisa trabalhar o alinhamento de todo esse contexto, né, no âmbito familiar, de buscar ser uma pessoa melhor, conhecer a si mesmo, as suas Sim. características, né? E eu acho que Dominar. Pode falar. desculpa interromper. Não, eu queria falar que eu acho interessante que tá tudo interligado, né? Às vezes você busca uma coisa, influencia todo o resto. Aí às vezes você fala tudo isso, mas às vezes você muda uma coisinha só e todo o resto já se alinha, né? É verdade, tem essa. Eu coloquei o site aí, você consegue fixar ele aí? Você consegue fixar o meu ou não? Olha o Vou comentário que eu tentar fiz. aqui. Ou se não, você digita aí Consegui. rapidinho Já ah consegui. lá, fixou. Tá fixado. Beleza. Então, olha só, exatamente, às vezes uma coisinha que você alinha dá um norte, mas Uhum. precisa resolver tudo. Ah lá, o não Sim. alinhamento desse sentimento de angústia, o corpo físico responde, isso mesmo. Né? A Ariana Toreto, ela é fisioterapeuta, olha que bacana a Ah, olha que contribuição. bacana. Então, assim, exatamente. Então, a gente tem que alinhar, é um processo que tem que alinhar tudo isso. É, fisioterapia ajuda a alinhar? Ajuda. O que mais? Me ajuda em nutrição também. Nutrição, Atividade alimentação. física. Mas a gente falou um pouco aqui, foi uma mistura, né? Mas também falamos muito do emocional. Então, se Uhum. você não buscar alinhar, né, todo esse processo da identidade que está, né, aqui nesse contexto, né, de se conhecer melhor, também não vai resolver. Então, a gente também precisa. Por que não Tá tudo fazer interligado. terapia? Por que não fazer terapia, né? Terapia é Corpo, muito mente e fundamental nesse espírito, né? sentido. Essa é a barreira que a gente tem conseguido quebrar, mas eu não sei se, né? Eu acho que você tem esse conhecimento. Antigamente as pessoas achavam que terapia era só para quem tinha algum distúrbio, né? Sim, Eu sim. falava isso, era para pessoas que, né, são loucos, Tinha né? um estigma, né? Hoje em dia tá bem, Alguma psicose, bem neurose, né? Mas hoje difundido.
Terapia é para quem busca ter uma qualidade de vida, é para quem busca ter uma vida melhor. Muito Bom, eu bom. acho que estourou o nosso tempo. Isso era a mensagem que eu queria Exatamente. passar. Deixa eu falar do bônus rapidinho, aí você fecha Pode aí. falar, Então, o tranquilo. bônus é o seguinte: quem está aí ainda, né? Mas mesmo depois, quem entrar depois vai poder aproveitar o bônus. Olha aí, o site está aí, pessoal. Ó, é, www, né, .eufassoterapia.com.br. Então vocês vão acessar o site, tem lá o meu link do WhatsApp, me manda o zap e eu vou estar mandando para vocês lá a ferramenta para que vocês possam conhecer. Olha o bônus. Eu vou aplicar aí, desenvolver o DISC, né? Tô dando aí esse bônus, olha que incrível, tá? Para Olha todo mundo que só. quiser. Para todo Quem mundo que tinha quiser. dúvida Então, agora, exatamente, vai conhecer suas características, tá bom? Então, entra lá, manda lá um zap, e aí eu vou passar as instruções, vou passar a ferramenta, o questionário, é um questionáriozinho, você vai responder, e aí eu vou mandar para vocês o relatório com o seu perfil, tá? Então, muito aí, bom. se você falou que vai salvar aí nessa live depois, né? Vai, a Então, gente vai publicar. se acessar 1.000 pessoas aí, eu vou mandar para as 1.000 pessoas, tá Pá, bom? eu vou É, querer. se passar de 1.000, aí a gente conversa com a Raiz Food aí para Patrocínio. patrocínio, né? Mas eu tô brincando, tá? Mas a mensagem da Ariana fechando, super indico para os meus pacientes a terapia. O tratamento é É, multidisciplinar. multidisciplinar, Exatamente. exatamente. O que a gente busca trazer aqui, tudo completo, né? Olha, eu agradeço, né? Só para fechar minha fala, agradeço pelo convite e fico muito feliz, né? Porque vocês realmente têm essa visão. E realmente é um contexto, né? Nutrição, atividade física, emocional, Exatamente. cuidar do corpo, né? Todos os fatores. E aí isso é um alinhamento, é multidisciplinar, né? E hoje Uhum. está crescendo muito isso, né? Fortalecendo. Sim, isso é muito bom, né? Porque as pessoas estão buscando essa coisa completa e não só esse ir por um lado só, né? Isso aí, exatamente. A gente Maísa, quer. obrigado. Não, imagina, a gente que agradece. Foi muito bom o conteúdo, assim, acho que contribuiu muito. Acho que são coisas que dão para aplicar, né? As pessoas buscar, eu acho que é uma porta de entrada para buscar esse conhecimento aí. Às vezes tem coisas que muitas pessoas não sabiam, né, que influenciava no dia a dia, então acho que já é um caminho para as pessoas se orientarem e buscar esse conhecimento. É, foi Que incrível, bom. agradeço a participação, a paciência de ter retornado aqui com a gente para concluir o conteúdo. E numa nova oportunidade a gente faz uma nova live. Bora para dentro. Então tá, Tudo de uma boa bom, tá? noite para É um você prazer, também. satisfação enorme. Imagina. Boa noite, pessoal.